para você aí de casa nesta quinta-feira. Hoje é dia 27 de setembro e o RF com você está apenas começando. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Tentativa de roubo a avião em Pernambuco termina com a morte de 6 assaltantes. Idosa é arrastada por criminoso durante assalto em Minas Gerais. Para conseguir emprego, o engenheiro entrega currículo em semáforos de Ribeirão Preto. Onça encontrada em condomínio de luxo é devolvida à natureza. Supremo Tribunal Federal nega pedido para liberar o voto de eleitores que não fizeram cadastramento biométrico. E no Dia Nacional do Doador de Órgãos, você vai conhecer histórias emocionantes de quem ainda aguarda na fila. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre atividade física. Em alguns casos e em excesso, ela pode prejudicar a sua saúde, viu? Você vai saber qual a diferença e como fazer exercícios de forma correta. Eu mostro tudo isso na edição de hoje. E 6 criminosos morreram durante um confronto com policiais em uma tentativa de assalto no aeroporto de Salgueiro, que fica no sertão de Pernambuco. A ideia da quadrilha era roubar um avião de carga que pertence a uma transportadora de valores. 6 assaltantes morreram na pista do aeroporto. Um foi levado ferido para o hospital. O restante da quadrilha fugiu sem levar o dinheiro. Em uma das caminhonetes usadas na tentativa de assalto, os policiais encontraram 6 fuzis AK-47, munição e uma metralhadora .50 capaz de derrubar um avião. O tiroteio foi gravado por vizinhos do aeroporto de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. E armamento pesado, né? Assaltantes armados com fuzis invadiram a pista no momento em que o avião de uma empresa de transporte de valores aterrissava com o dinheiro que abasteceria um banco da cidade. 2 caminhonetes interromperam o caminho da aeronave. Vigilantes dos carros fortes que aguardavam os malotes foram recebidos a tiros. O piloto do avião ficou ferido. A Polícia Federal conseguiu interceptar a ação do grupo. A federal, olha, agora lascou. Para a polícia, a quadrilha era considerada a maior do Nordeste, focada em assaltos a bancos e carros fortes, mas foi desarticulada. Entre os criminosos mortos estão os 3 principais chefes do grupo. Um deles era responsável pelas armas de grosso calibre que provavelmente entraram no Brasil pela fronteira com o Paraguai. O grupo, que vinha sendo monitorado há mais de um ano, também é suspeito de participar da execução de 2 policiais militares no interior da Bahia. Policiais fizeram buscas na região e prenderam 4 integrantes do bando. E mãe e filho foram flagrados tentando fugir de um tiroteio na Baixada Fluminense. Alunos de uma escola pública também correram buscar abrigo. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. A população no meio do fogo cruzado. Abaixa, vai no muro, vai no muro, vai no muro. Mãe e filho correndo assustados. A mulher e a criança tentam se abrigar em meio ao tiroteio. Neste outro vídeo, são os alunos de uma escola pública que buscam abrigo, com medo dos tiros. Neste outro vídeo, também gravado na região do Parque São José, aparecem bandidos armados, caminhando pela comunidade durante a noite. Num primeiro momento, são 3 homens, todos com fuzil. Instantes depois, outros 3 criminosos se juntam ao grupo. A Polícia Militar informou ter realizado uma operação na comunidade, que os PMs foram recebidos a bala pelos traficantes. Mas ninguém foi preso. A violência virou rotina no município. De acordo com a plataforma de dados Onde Tem Tiroteio, nos últimos 9 meses, 334 tiroteios foram registrados em Belfor Roxo. Só no mês de setembro foram registrados 56 tiroteios na cidade da Baixada. Uma triste realidade, né? E em São Paulo, a polícia realizou uma operação contra o tráfico de drogas. Você vai ver agora detalhes da ação.
Policiais entram nesta casa de portão vermelho e sobem as escadas até um dos quartos. Não é preciso procurar muito. O esconderijo da droga é uma geladeira velha, desligada. Nossa, velho, olha aí. São porções de crack, maconha e cocaína. Enquanto recolhem os entorpecentes, os policiais fazem a contagem. Aqui tem 1.400 pedras. A droga é apreendida. Os policiais continuam a vasculhar e encontram objetos debaixo de um colchão. Balança de decisão, balança de perfume. O interior do colchão também é inspecionado. Então a gente tem que verificar tudo agora. Não muito longe, nesta outra casa, o policial vasculha um canto da parede. Um buraco debaixo de uma churrasqueira chama a atenção. A suspeita se confirma. Porções de drogas estavam dentro de uma pequena bolsa e enroladas em sacos de plástico. Cocaína, maconha e crack. Bastante crack. Vamos continuar a procurar mais, pode ser que ache mais, hein? 4 homens que moram no mesmo local são suspeitos pelo tráfico. A operação da equipe do GAR da Polícia Civil aconteceu no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo. A cerca de 300 metros do local onde as drogas foram encontradas estava o ponto de venda dos entorpecentes. O cômodo, que funcionava como a loja do tráfico, é protegido por uma porta de ferro. Policiais usam uma serra elétrica para cortar o metal e conseguir entrar. A porta é finalmente derrubada. Lá dentro estava o suspeito. Christopher Cauane, de 30 anos, é preso em flagrante por tráfico de drogas. O ponto de tráfico era alimentado aos poucos. A droga vinha da casa onde a polícia encontrou os entorpecentes dentro da geladeira. E a polícia prendeu 2 homens que gravaram um assalto a um motorista no Rio Grande do Sul. As imagens foram divulgadas e mostram o momento do crime. Eles estavam armados e ameaçavam a vítima. Um dos suspeitos tem 17 anos. O jovem que aparece nesta imagem tem 19 anos. Prestem atenção no que ele e outro de 17 anos fazem. Vai pra ladrão, vai pra As imagens desse vídeo de 19 segundos estão circulando nas redes sociais. Os dois roubaram um carro em Caxias do Sul, na Serra. A vítima desse assalto foi liberada sem ferimentos. Os 2 jovens fugiram levando o carro. Só que logo depois a Brigada Militar foi informada que havia um carro roubado no estacionamento de uma lancheria. Chegando ao local, os soldados encontraram os 2 criminosos e dentro do carro roubado, as armas que eles usaram. Os 2 foram levados até a delegacia de polícia. O maior foi preso e o menor foi ouvido e liberado. Durante um assalto, uma idosa de 85 anos foi arrastada por um carro em Minas Gerais. Com o carro em movimento, uma idosa aparece sendo arrastada pelo motorista até cair no chão. Repare que ela rola no asfalto após o condutor arrancar o veículo. A vítima, de 85 anos, tentou segurar a bolsa, mas não resistiu e acabou se machucando. O flagrante aconteceu em plena luz do dia, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Ele foi reconhecido por outra vítima. Segundo os policiais, Carlos Henrique de Almeida Belchior, de 40 anos, cometeu o mesmo crime pelo menos outras 3 vezes. O carro usado nos assaltos foi apreendido. É revoltante, né? E tomara que agora fique preso. E em São Paulo, um policial foi assaltado a caminho da própria casa. Ele morreu após a ação. A principal suspeita é de que se trata de uma execução. O carro dos criminosos é o preto, que para lado a lado com o do policial na zona sul de São Paulo. Os bandidos chegam atirando. Há indícios de que o policial reagiu. Veja mais uma vez. Na fuga, os atiradores perdem o controle da direção e chegam a subir na calçada ao fazer a curva. Edson Paulino trabalhava como agente de telecomunicações no distrito policial do Portal do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O policial tinha saído do trabalho há poucos minutos e estava a meio quarteirão de casa. O carro usado pelos criminosos foi encontrado horas depois, abandonado no bairro Vila Sônia, perto de onde aconteceu o crime. Muitas cápsulas foram encontradas no local. A polícia acredita que um dos bandidos se feriu na ação. O delegado responsável pelas investigações garante que há indícios de que se trata de uma execução. O policial foi levado com uma parada cardiorrespiratória para o hospital, mas não resistiu e morreu.
A polícia investiga uma quadrilha conhecida pelo uso de lanchas nos crimes. O bando é apontado como responsável pelo sequestro da família de um comerciante em Angra dos Reis. No barco de pesca, traficantes armados passeiam pela costa de Angra dos Reis e fazem questão de exibir as armas. Logo atrás do criminoso que grava o vídeo, o suspeito de camiseta azul é procurado pela polícia não apenas por fazer parte do tráfico de drogas, mas também por ter participação num sequestro que chocou a cidade da Costa Verde Fluminense. A vítima era o dono de uma relojoaria que fica no centro de Angra. Fala nele, não perde ele que tu vai dirigir o carro dele, o carro vai jogar ele aqui dentro. Ao invés de sequestrarem o dono do estabelecimento, os bandidos sequestraram a esposa dele, a filha e a neta, de apenas 5 anos. Para a polícia, a esposa do comerciante contou que foi obrigada a entrar no estabelecimento com uma bolsa. Ela colocou relógios, joias de prata, cordões e pingentes de ouro e ainda 54 mil reais em dinheiro. Horas depois, liberaram a esposa do comerciante, a filha e a neta. Com medo de represálias e ainda traumatizadas, as vítimas não foram à delegacia depois do crime. Mas, como a polícia já estava no radar, elas acabaram sendo convidadas a prestarem depoimento. Não demorou muito e logo os investigadores conseguiram identificar todos os integrantes da quadrilha. 5 criminosos ainda estão foragidos. Entre eles, o chefe do tráfico de drogas de diversas comunidades de Angra dos Reis, Ronald de Souza, conhecido como RT. Roubos de carro, roubos de celulares, todos esses roubos, em princípio, são realizados para abastecimento das próprias quadrilhas. O poder de fogo dos criminosos é ostentado nas redes sociais pelos traficantes. As investigações da polícia mostram que a região se tornou ponto estratégico para o tráfico internacional de drogas. 2 quadrilhas disputam o controle do território e essa guerra entre facções rivais tem prejudicado a rotina dos moradores. E hoje é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E agora você vai conhecer histórias de pessoas que aguardam na fila a oportunidade de um transplante. 3 brasileiros com 2 datas de aniversário, a do nascimento e a da cirurgia. Um tem 10 anos e meio, o outro já, vamos deixar barato. Parece que é uma nova vida, você começou do zero ali. Graças a Deus estou aqui, com a graça de Deus, né? Os primeiros sinais de que o fígado de Marcelo não funcionava começaram aos 10 anos. Ele sofre de um problema crônico e raro. O professor chegou a parar de andar, dormir e até perder a memória por causa da doença. Foi quando o telefone tocou. Quando eu acordei, eu achei que eu tinha passado mal mais uma vez, que tinha me trazido e tinha ficado internado. Aí um dia na UTI, aí eu comecei a olhar, tal, conversando com a enfermeira que estava no local comigo. Aí que eu consegui olhar um pouco para baixo, que aí eu vi o meu corte de ponta a ponta na minha barriga. Aí eu comecei a chorar. Um momento inesquecível para todos os transplantados. Na verdade, eu vim 4 vezes. Eles chamavam, o fígado não dava certo. Aí chamou outra vez, o fígado não dava certo. Na terceira vez que eu vim, aí deu certo. Eu estava indo para sair na escola de samba, na Marginal, era meia-noite de sexta-feira, quase um pouquinho antes da meia-noite. Aí tocou o telefone, 3069 6.000. Pronto. Pode vir que chegou um doador compatível. Não dá para ir depois? Agora. No Brasil, 32.500 pessoas dormem e acordam com esta mesma expectativa. A de que a espera chegue ao fim. Há um longo caminho para essa fila acabar. Para se ter uma ideia, a estimativa é de que entre 1 milhão de brasileiros, apenas 16 sejam doadores. E 40% das famílias que têm a chance de autorizar a doação de órgãos de um parente negam. Os dados são da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A médica especialista na área explica que a desinformação é a pior barreira. O principal mito é de que a pessoa que for doar vai ficar com o corpo desfigurado. Não há custos para a família. Para o paciente ser doador de órgãos é preciso que a morte cerebral seja diagnosticada. Este quadro é irreversível. Muitas vezes as pessoas podem pensar, nossa, o médico vai dar o diagnóstico de morte encefálica só para poder conseguir esse órgão. Não.
Então, os médicos que dão o diagnóstico de morte encefálica não são os médicos que estão relacionados, ligados ao transplante. O transplante de órgãos luta contra outro desafio, o tempo. Um fígado, por exemplo, pode ficar de 6 a 8 horas fora do corpo humano. Neste período, a equipe precisa fazer a operação de retirada, transportar o órgão até a cidade do receptor e fazer a cirurgia de colocação. Uma missão que necessita de muita estrutura. Para cada doador, são pelo menos 10 transplantes. Coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, intestino, córneas e até a pele e os ossos. Existe todo o suporte técnico, né, de transporte das equipes, dos centros cirúrgicos para que eles façam a captação dos órgãos e depois do retorno desses médicos para os serviços e para os estados de origem com o órgão para doação. Se sua intenção for ser um doador, é importante avisar os familiares. Cartas não adiantam. Só a família tem o poder de decidir. Enquanto este tipo de diálogo não acontecer em casa, todos os anos, 2.000 brasileiros, em média, veem a morte chegar antes do órgão que precisavam. Na minha cabeça eu não ia sobreviver, mas só que eu nunca demonstrei isso. Eu sempre achei que eu fosse viver, mas a cabeça era outra. Isabel, Marcos e Marcelo tiveram uma segunda chance. Sabem o valor da vida. Curtir os netos, curtir a casa, curtir a família, né? E saber que eu, graças a Deus, estou aqui, né? Levo a vida normal, faço tudo. Eu lutei a vida inteira para me manter viva, brigando com tudo e com todos. Acho que isso é um super-herói. E uma operação da Polícia Federal identificou a extração e venda ilegal de minério no Pará. A Polícia Federal apreendeu dinheiro, celulares e documentos em uma empresa de compra e venda de ouro na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo as investigações, empresários financiavam a extração e o comércio ilegal do minério na região. Foi identificada grande movimentação financeira por parte dessas pessoas. E quando foi se investigar a origem desse dinheiro, foi verificado que partia principalmente da compra e venda de ouro. No total, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Levigação. 6 no Pará e 2 em São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o ouro era extraído em um garimpo clandestino, na bacia do rio Tapajós, no Pará. Empresas especializadas compravam o minério e ocultavam o comércio ilegal pela emissão de notas fiscais falsas. 2 delas foram fechadas porque não tinham autorização do Banco Central para funcionar. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de alguns dos investigados, no valor total de 187 milhões de reais. Dinheiro proveniente do lucro gerado pela atividade ilegal. A prática também teria causado grandes impactos ambientais na região, com despejo de cerca de 7 toneladas de lama no rio Tapajós, que saíram dos garimpos clandestinos. Se usa o mercúrio dentro desse processo de desdobramento, ali, de separação, e o mercúrio ele é altamente tóxico, altamente prejudicial. De julho de 2017 até hoje, foram realizadas 21 grandes operações de combate a garimpos clandestinos no país, 19 delas em estados da Amazônia Legal. Só no Pará, em apenas um ano, 10 áreas de extração ilegal de ouro foram fechadas. E um engenheiro civil aqui do interior de São Paulo encontrou uma forma inusitada para conseguir um emprego. Ele fica nos semáforos de Ribeirão Preto entregando currículos. Rivânio já se candidatou a mais de 2.000 vagas. Ele tem 58 anos e trabalha como engenheiro civil há 30 anos. Ex-funcionário de grandes empresas, Rivânio tem MBA, além de uma especialização nos Estados Unidos, mas está desempregado há 3 anos. São retornos automáticos de mensagens eletrônicas, dizendo que o meu currículo foi avaliado, mas ficou no banco de dados para uma outra oportunidade, por conta do grande quantidade de currículos. Sem nenhuma resposta concreta de emprego, o Rivânio decidiu mudar a maneira de buscar uma nova oportunidade. Agora ele passa boa parte dos dias assim, entregando currículos nos semáforos. São 60 currículos entregues por dia, de mão em mão. Na cabeça está o símbolo da profissão, com um recado que reforça o otimismo: desempregado temporariamente. A gente sente que as pessoas querem até abraçar a causa, entendeu? Mas eu tenho certeza que eu vou conquistar meu espaço com essa solicitude do Ribeirão Pretano. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados.
número que deixa a recolocação de profissionais com salários mais altos e com idade avançada cada vez mais difícil. Porque o mercado não está absorvendo esse tipo de pessoa, tá? Por isso que a sugestão seria mais nessa linha de procurar se associar, virar sócio de alguma coisa ou prestar algum tipo de consultoria técnica dentro da área de especialidade. E a gente vai ficar na torcida, né, para que ele consiga uma nova oportunidade de emprego. E uma raça de boi japonês tem uma das carnes mais saborosas do mundo. Isso graças aos veios de gordura no corte. O curioso é que, apesar da gordura, a carne do boi japonês é considerada saudável. Olha só. Este é o Wagyu, uma raça de origem japonesa que tem feito sucesso no Brasil. A carne é uma das mais caras e saborosas do mundo. Para se ter uma ideia, em uma boutique de carne, o preço do quilo da picanha pode chegar a R$300. Isso graças aos veios de gordura no interior do corte, também chamado de marmoreiro. Isso é resultado de uma alimentação supercalórica e o fato do animal passar 1/3 da vida confinado. Nesta fazenda em Boituva estão confinadas 600 cabeças. Aqui o dono defende a filosofia de que o boi relaxado engorda mais. Para isso, os animais ainda ouvem música clássica durante boa parte do dia. Teve um dia aqui que o nosso som quebrou e a gente verificou que o consumo do animal foi muito menor. Então até no consumo ajuda o animal, deixa o animal mais tranquilo e ele acaba consumindo mais. Toda a carne de Wagyu produzida é vendida para o mercado brasileiro. De acordo com os criadores, a produção ainda não atende à procura, que dobrou nos últimos anos. Por mês são abatidas, em média, apenas 100 cabeças da raça em todo o país. Curioso é que, apesar de ser rica em gordura, a carne do boi japonês é considerada saudável, pois é rica em ômega 3. Hoje, o grande mercado consumidor está no estado de São Paulo, basicamente na Grande São Paulo. Já temos pedidos de Salvador, temos pedidos inclusive do Acre já. E uma pesquisa revelou que plantar árvores em volta de lagos e represas pode evitar o custo do tratamento da água. De cada 4 hectares da área de rios e represas do sistema Cantareira, 3 não têm cobertura de mata. A falta de proteção vegetal perdida ao longo dos anos favorece o assoreamento. A água carrega mais sedimentos para as represas, fica mais turva e o resultado é um custo de tratamento maior. A floresta, ela funciona como um filtro natural, ou seja, aquela água barrenta que vem das chuvas e cai nos rios, quando tem floresta, ela para porque ela funciona como um filtro. Então a água que vai cair no sistema de água já é mais limpo, ele vai chegar na estação de tratamento pré-lavado. O mapeamento de uma ONG indicou 4.000 hectares de terras degradadas em pior situação. São esses pontinhos vermelhos que trazem mais reflexos na qualidade da água. Eles representam quase 2% dos 230.000 hectares do sistema Cantareira. Os 5 reservatórios do sistema abastecem 9 milhões de pessoas, 45% da população da região metropolitana de São Paulo. De acordo com a ONG, restaurar a vegetação dessas áreas custaria 150 milhões de reais. Em compensação, geraria uma economia de aproximadamente 280 milhões no tratamento da água, num prazo de 30 anos, ou quase 10 milhões por ano. As florestas poderiam reduzir em até 15% o custo de tratamento da turbidez da água. A Sabesp diz que o relatório do estudo comprova o resultado do trabalho da empresa na preservação do sistema Cantareira. Segundo a empresa, 2 milhões de mudas já foram plantadas e a CETESB, que é o órgão de fiscalização ambiental, atesta que a qualidade da água melhorou. São necessárias 1.670 mudas para restaurar 1 hectare de terra degradada. Isso significa que, para atingir a área proposta no estudo, seria preciso plantar quase 7 milhões de mudas. Como nem todas as terras pertencem à Sabesp, pôr em prática esse reflorestamento gigante
dependeria do convencimento dos donos das outras áreas. Hoje em dia o proprietário rural ele já tem uma consciência formada, eu acho que pelas crises que a gente vem passando, né, ao longo dos últimos anos. E tem a questão da adequação ambiental. A gente constrói um modelo onde ele não tem o ônus financeiro. Os recursos para o reflorestamento vêm de empresas que precisam fazer compensação ambiental. A ONG TNC, que Henrique representa, é responsável por achar essas empresas que precisam investir e faz a ponte com os proprietários rurais. Esta área, que pertence à Sabesp, está sendo reflorestada através desse tipo de parceria. É um esforço que envolve muita gente e paciência. Não pense que é só arar a terra e plantar a muda. A partir do momento que você bota a muda no chão, você precisa fazer a manutenção daquele plantio para que ele atinja um estágio de maturação, para que ele possa efetivamente virar uma floresta. Até esse ponto de estágio de maturação, a gente tem em média 5 anos de plantio e manutenção. Em 5 anos, a mata fica desse jeito. Esta outra área foi reflorestada às margens do reservatório Cachoeira, no interior paulista, mas o desafio ainda é imenso. O projeto para ser implantado demora 10 anos e para trazer esse benefício todo demora 30 anos. Todos nós, consumidores, somos responsáveis pela água. A água é o bem precioso e está ficando cada vez mais escasso. Exatamente, a água é o nosso bem mais precioso. E um fóssil encontrado em Santa Catarina pode mudar a maneira como contamos a história. Ele foi encontrado em uma área que por muito tempo já foi alagada. 5.880 anos, segundo o laboratório americano Beta Analytics, da Flórida. Essa é a idade dos fragmentos de 2 esqueletos encontrados em Santa Catarina no mês de maio. As ossadas estavam ao lado da obra de duplicação da BR-470 na cidade de Ilhota. No ano passado, em 2017, foi solicitado pelo DENIT o estudo dessa área e nós constatamos que se tratava de um sítio tipo Sambaqui inédito. Sambaquis são locais que concentravam antigos povos. Via de regra, esses agrupamentos aconteciam no litoral, o que chama a atenção para o fato de Ilhota estar a quase 20 quilômetros da praia. Só que uma projeção do passado indica que essa é numa área alagada pelo mar, num período em que o planeta esteve mais quente. Nós observamos que, diferente de outros tipos de sambaquis, onde existe uma diversidade um pouco maior de alimento, como peixes, animais de floresta, répteis marinhos e outros, neste específico existem só peixes. Essa descoberta em Ilhota é um achado de grande valor histórico, nem tanto pelo material em si, mas pelas informações que ele carrega. Permite estudar a dinâmica de ocupação do litoral catarinense no período pré-colonial e também entender as estratégias de sobrevivência adotadas por nossos antepassados. O minucioso trabalho arqueológico segue até dezembro. A meta da pesquisa é certificar o sexo e a idade que essas pessoas tinham e desvendar a causa de morte, entre outros hábitos. E o Supremo Tribunal Federal negou o pedido para liberar o voto de eleitores que não fizeram cadastramento biométrico entre 2016 e 2018 e tiveram o título suspenso. A medida afetou mais de 3 milhões de pessoas. O julgamento terminou com 7 votos a 2 pelo cancelamento de quase 3 milhões e 400 mil títulos. A ação, movida pelo PSB com apoio do PT e do PCdoB, pedia que os eleitores pudessem votar sem a identificação digital. A dispensa dessa exigência possibilitaria vícios como, a título ilustrativo, um eleitor votando por outro, votando sem reunir as condições para ser eleitor, votando mais de uma vez ou eleitores vivos votando em nome de pessoas já falecidas. Os ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski foram os únicos contrários. Lewandowski lembrou que a quantidade de títulos cancelados é praticamente a diferença de votos entre a ex-presidente Dilma e o senador Aécio Neves nas últimas eleições e que haveria o risco do cancelamento interferir nos resultados das urnas. A Bahia é o estado com o maior número de eleitores que não vão votar. São quase 600 mil. Seguida por São Paulo com quase 380 mil. E termina hoje o prazo para quem precisa tirar a segunda via do título de eleitor. E o repórter Vinícius Boer traz mais informações.
Oi, Lari, boa tarde a você e a todos. De fato, o eleitor tem só até hoje para pedir uma segunda via do título de eleitor. Esse prazo, ele se encerra a 10 dias do primeiro turno, que acontece no dia 7 de outubro. E quem tem mais informações para nós é o Cleano Lócio, que é chefe de um dos cartórios aqui de Campinas. Boa tarde, Cleano. Então, ainda dá tempo do eleitor estar em dia aí com a justiça? Boa tarde. Dá sim. Hoje é esse último dia para tirar a segunda via. O pessoal pode vir com calma. Não tem pressa, não é nada grave se não conseguir tirar a sua segunda via, tá? Mas assim, vai passar aqui até às 18 horas. A gente vai olhar se está tudo ok. Se precisar pagar alguma multa, a gente já vai gerar GRU. No mesmo dia paga, a gente já gera essa segunda via para o eleitor. Sai na hora. E no dia da eleição, pode acontecer alguma coisa com quem perder esse prazo? Olha, quem não tem o seu título, perdeu e não conseguir vir aqui a tempo, né? Até o final do dia para pegar essa segunda via, não vai ter muito problema. Ele vai chegar no seu local de votação, vai apresentar um documento com foto e lá simplesmente vai demorar mais um pouco porque o pessoal vai ter que ver qual que é a sessão que ele vai votar, né? Vai conferir na internet e aí vai direcionar ele para o local certo. Por isso que eu sempre peço para o eleitor, leva seu título realmente. É aquele momento que você vai tirar o título da carteira e vai usar ele ali, tá? Então é interessante para ajudar todo mundo que está trabalhando na eleição. E pelo celular, como que vai ser o procedimento com o aplicativo? O tribunal apresentou essa solução muito bacana que a gente está cada vez mais utilizando, que é o e-título. Então o eleitor baixa o e-título. Quem já fez a biometria tem a vantagem de utilizar esse e-título já como um documento realmente oficial. Ele vai apresentar o celular, lá vai estar o e-título com a sua foto. Então aquilo vai valer para o mesário como um documento oficial com foto. Quem ainda não fez a biometria pode utilizar ele como essa segunda via que está tentando tirar aqui. Que aqui vai ser impressa, mas no título no e-título vai só aparecer lá, né, o número do título, sessão, todos os dados, só não vai ter a foto. Então ele vai ter que ir no dia votar com o seu documento oficial com foto também. Legal. E o eleitor então tem que estar de olho no horário, então, porque hoje encerra às 18 horas esse prazo, né? Isso. Nosso horário de atendimento é do meio-dia às 18. Então, assim, o eleitor teve desde o fechamento do cadastro, né? Quer dizer, desde lá de 9 de maio, quando a gente não pode mais mexer no título de ninguém, até hoje, para pedir essa segunda via, que aí realmente sai na hora. Então, pedir para o eleitor, compareça no seu cartório de origem, realmente, né? Aquele cartório que você sempre vai para resolver esses problemas, para a gente conseguir tirar essa segunda via para vocês. Legal. Muito obrigado pela entrevista. De Campinas, Vinícius Boé para o RF com você. Obrigada, Vinícius. E nós vamos ver agora como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, se recupera neste hospital da facada que levou. De acordo com o último boletim médico, ele tem boa evolução clínica, não apresenta dor ou sinais de infecção. O candidato publicou numa rede social: o que incomoda muitos é que o apoio que recebemos é espontâneo, não é por Bolsonaro, mas pelo Brasil. Fernando Haddad, do PT, teve reunião com representantes do Unicef e assinou o compromisso de apoio à criança e ao adolescente. O candidato disse que vai combater a evasão escolar. Toda a unidade federal de ensino médio vai ter que fazer convênio para melhorar o desempenho dos alunos de ensino médio, para mantê-los na escola, cobrar frequência, mas cobrar, sobretudo, desempenho escolar. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha no ABC Paulista. Ele caminhou pela região de comércio de Santo André. O candidato prometeu menos impostos para a indústria. Nós vamos reduzir o imposto sobre o setor produtivo e compensar na tributação de dividendos. Tudo isso para focar no emprego e fazer a indústria crescer. Henrique Meirelles, do MDB, visitou o Centro Acadêmico de Engenharia da USP, onde estudou, e foi homenageado por alunos. Ele garantiu apoio à universidade pública. O direito do estudante é aprender, porque quando ele sai para o mercado de trabalho, ele vai depender daquilo que ele sabe para sustentar a família e colaborar com o país. Ciro Gomes, do PDT, deixou este hospital de São Paulo no meio da tarde. Ele foi submetido a uma cauterização na próstata. Foi atendido de forma absolutamente pronta. Os sintomas eram só um sangramento na urina. E isso se deveu a um rompimento de um vasozinho que tinha na próstata, que já está aumentado, problema de velhura, né? Marina Silva, da Rede, disse que, se eleita, vai trazer união à sociedade brasileira. Estou pronta para unir o Brasil em torno da saúde que funciona, da educação, do combate à corrupção e da recuperação dos empregos. Cabo Daciolo, do Patriota, afirmou que representa a ordem e o progresso. Quero colocar no coração de todos fé, esperança e amor. Chegou o tempo da transformação. Nossa bandeira vai falar de ordem e progresso. Cadê a ordem e cadê o progresso? O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, defendeu mais investimentos na área social. Retomando investimento público
sobretudo em infraestrutura social, saúde, educação, moradia, saneamento básico. Álvaro Dias, do Podemos, ressaltou a necessidade de combater a corrupção. É fazer sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Só isso basta para o Brasil avançar e se desenvolver. Durante quase 2 horas no SBT, os candidatos debateram os planos de governo. E continua aqui em Limeira a discussão sobre uma possível reintegração de posse em uma nova área invadida no Horto Florestal. Várias famílias estão sendo cadastradas pela CDHU e deixando o espaço. Dessa vez ficou acordado que as famílias irão deixar a área ocupada do Horto Florestal de Limeira até o meio-dia de amanhã. Em reunião no batalhão da 36ª Companhia da Polícia Militar, a liderança do movimento dos Sem Casa afirmou que sairá de forma pacífica. Participaram do encontro o promotor do meio ambiente, Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que afiançou que a ordem de reintegração de posse terá que ser cumprida na sexta-feira. A reunião foi comandada pelo Major Marcelo de Oliveira, coordenador operacional da PM de Limeira. Secretários municipais também estiveram presentes, assim como o oficial de justiça, a quem caberá fazer a reintegração com o apoio da PM. A Polícia Militar deixou claro que pretende cumprir a ordem judicial para a retirada dos movimentos e que começará a se mobilizar para tanto no início da manhã de sexta-feira. A saída das famílias contemplará liminar concedida em ação civil movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente. A ordem deveria ser cumprida na última segunda-feira, que foi o prazo final determinado pela Justiça. Mas a PM prorrogou a operação para esta sexta-feira. Durante o encontro, Bevilacqua reiterou que a ordem terá que ser cumprida até sexta-feira, data marcada pela PM para realizar a reintegração. Ele disse que após a saída, a Prefeitura irá providenciar um laudo sobre a situação ambiental da área. Ele afirmou que está falando de uma questão técnica e jurídica. Os secretários presentes no encontro reforçaram que a Prefeitura garantirá estrutura para apoiar a eventual reintegração, caso ela necessite ocorrer na hipótese de as famílias rejeitarem sair de forma pacífica. Como mostramos na segunda-feira, na ocupação do movimento dos Sem Casa na área do Horto Florestal de Limeira, de diferente havia apenas uma placa que os ocupantes colocaram para dar nome ao local. A reintegração de posse estava marcada para acontecer na manhã da quarta-feira da semana passada. Só que na noite da terça-feira, a ação foi suspensa. Tratativas com os ocupantes para a retirada voluntária do imóvel público adiantadas foi o motivo que levou o juiz Dr. Rudi Hiroshi Shinen a determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse e dar prazo de mais 5 dias para que as famílias deixassem a área. Desde o dia 7 de setembro, parte da área do Horto Florestal de Limeira foi ocupada pelo movimento Sem Casa. Com a permanência das famílias no local, pessoas do movimento dos Sem Terra também aumentaram a ocupação já existente há alguns meses na região. O fato viola a lei municipal sobre a questão habitacional, o que fará com que a Prefeitura exclua famílias inscritas em cadastro municipal da Secretaria de Habitação como pretendentes de lotes urbanizados. Espaço de lazer, o Horto Florestal é considerado região estratégica do município. Milhares de pessoas frequentam o local, principalmente nos finais de semana. Nas imediações estão também etapas já existentes e futuras do aterro sanitário da cidade. E uma onça encontrada em um condomínio de luxo no Pará foi devolvida à natureza. Olha só. A onça pintada ficou quase 15 dias no Museu Paraense Emílio Gueldi, onde passou por exames até ficar pronta para voltar para a natureza. O animal estava muito bem nutrido, tinha todas as características de um animal de vida livre. Então, a partir desse momento, nós começamos a procurar um local adequado para fazer a soltura. A onça pintada está ameaçada de extinção e, por isso, não foi informado o local onde ela foi solta. Isso para evitar a ação de caçadores. Um colar de monitoramento foi colocado no animal, que monitora por satélite a localização do bicho. Diariamente é possível ver o deslocamento. O macho, que pesa 65 quilos, já percorreu pelo menos 30 quilômetros desde a soltura. A onça foi vista no dia 4 de setembro em um condomínio residencial de luxo em Outeiro, região metropolitana.
O vídeo, feito por um vigilante, mostra o animal andando pelo local. O batalhão de policiamento ambiental da PM foi acionado e no dia seguinte fez a captura. Além da gente saber se o animal conseguiu se reinserir na natureza, se ele conseguiu se adaptar, vai ficar naquela área, esse dado é muito importante para a ciência, para que a gente possa analisar as possíveis e futuras solturas. E na manhã de hoje, o ataque de abelhas em uma rua do bairro Chapadão, em Campinas, assustou muitos moradores. Um motorista que recebeu várias picadas teve que se jogar no chão para tentar se livrar do ataque. Dá uma olhada como ficou o corpo desse homem. Tem picadas das abelhas por toda parte. Onde mais pegou? No? Nossa. De acordo com o comerciante que acompanhou toda a situação e conversou com nossa reportagem, o ataque começou depois que um homem deu início à limpeza de um terreno com um trator. Porém, as abelhas estavam na árvore que fica na calçada da frente. Ele informou que não dá para explicar o que aconteceu. Só viram mesmo quando o ataque começou. Ele chegou a colocar as pessoas para dentro do estabelecimento comercial para não serem atacadas. Cerca de 8 pessoas tiveram que ir para o hospital por conta das picadas. O ataque começou por volta das 9 horas da manhã e até às 10h30 o Corpo de Bombeiros estava no local para cuidar da situação. Que susto, hein? E agora eu tenho um recadinho super importante para você aí de casa. E agora nós vamos falar sobre exercícios físicos. Será que toda a prática faz bem para a nossa saúde? Em alguns casos, fazer atividade física pode até prejudicar, viu? É o que você vai ver agora na reportagem especial do dia. Um atleta de final de semana. Um medalhista sul-americano. E um amante do treino funcional. Sabe o que eles têm em comum, além do gosto pelo esporte? A falta de limites na hora de praticar exercícios. Eu nunca desistia no meio do caminho, tá? Por falta de resistência ou qualquer coisa do tipo. Independente se eu me sentisse num estado de pré-desmaio, vamos dizer assim. Os 3 tiveram problemas por não ouvirem os sinais do corpo e não saberem a hora de parar. Eu fui sentindo um incômodo, né? Nos primeiros momentos os médicos falavam que você tem uma lombalgia, essa lombalgia não dava uma grande atenção. E é justamente aonde eu não tinha o costume de fazer, não tinha o controle, foi aonde eu senti a lesão. A atividade física em exagero é uma prática que tem deixado os consultórios médicos lotados e vem preocupando os profissionais de saúde. O que a gente tem notado é um aumento do número de lesões. Então, a gente tem recebido mais pacientes com machucados importantes, com lesões especialmente no ombro, na coluna e nos joelhos. Então, a gente percebe que são lesões graves, às vezes até para cirurgias, ou lesões que deixam a pessoa incapacitada por meses. Ser uma pessoa saudável envolve alimentar-se corretamente e praticar esportes. Mas será que estamos nos exercitando na medida certa? Eu faço quase todo dia isso daqui, quase todo dia. 30 quilômetros, às vezes 60. Sair do sedentarismo requer cuidado e paciência. Quem começa uma atividade física quase sempre pega leve, no começo. Aí surge aquela vontade de ficar mais sarado, com o corpo perfeito, igual aos que aparecem nas redes sociais. Nessa hora, muita gente parte para o exagero, para o esforço além do limite. E o que era para ajudar o corpo se torna um inimigo peso pesado. A onda fitness que inundou a internet e o nosso dia a dia tem influência direta. A gente nunca está satisfeita, né? Porque você vê aquilo e você fala, pô, eu queria ter esse corpo, eu queria ter esse objetivo, queria ter esse foco. Quando o bombardeio é muito grande, a autoestima das pessoas acaba caindo. Aquilo que vem de fora me influencia muito mais do que aquilo que eu tenho e que eu posso. Então esse é um mecanismo psicológico que é perigoso. Você precisa saber qual é o seu biotipo e respeitar isso, porque muitas vezes você está correndo atrás de um padrão que ele pode ser inatingível, né? E você vai ficar eternamente frustrado até se dar conta de que talvez o seu padrão correto não é aquele que você está buscando. O Fabiano sempre gostou de se exercitar.
surfava e fazia um treinamento funcional de alto impacto e intensidade. Só parava quando ficava exausto. Eu sentia que eu treinava no limite pelo fato de eu nunca deixava um treino para trás, eu nunca parava de treinar. Além de todos os dias, eu nunca deixava de fazer o treino completo daquele dia. Ele treinou assim durante 6 meses, até que precisou parar por causa da rotina de trabalho. Ficou 1 ano sedentário e quando voltou a praticar esporte, quis correr atrás do prejuízo de uma vez só. No meu primeiro dia de retorno, eu fiz um treino que é bastante intenso. Ele conta que ficou muito dolorido, mas não deu bola para os sinais do corpo e continuou pegando pesado. Até que 2 dias depois, ele teve uma surpresa nada agradável. Quando eu acordei no sábado, eu urinei e a minha urina ela saiu avermelhada, escura. Nesse dia, minhas coxas começaram a inchar. Quando eu saí de casa, eu comecei a sentir a coxa inchando e eu até comecei a andar um pouquinho desconfortável com isso. Fabiano foi diagnosticado com rabidomiólise, uma síndrome rara causada por lesão muscular. Nosso organismo produz uma proteína chamada mioglobina, responsável por armazenar oxigênio na musculatura. Quando o músculo é machucado, essa substância tóxica vaza para a corrente sanguínea. Em grande quantidade, a mioglobina afeta os rins, que não conseguem expulsar os resíduos do corpo, o que explica o sangue na urina. Se não tratada rapidamente, a rabidomiólise pode causar insuficiência renal e até mesmo a morte. O Fabiano foi parar na UTI. Ficou 3 dias internado, tomando soro direto na veia para hidratar o corpo e tirar a pressão dos rins. Hoje tenta manter uma rotina saudável. Eu vou com uma certa regularidade surfar, que é meu hobby. Você tem que ter um condicionamento físico para tal. Se você vai exagerar, você tem que ter um condicionamento físico para que você suporte aquela situação. E eu não tinha. Os médicos recomendam 30 minutos de exercício moderado, 5 vezes por semana. Só uma andadinha não serve, você tem que caminhar, você tem que andar de bicicleta, você tem que subir escada, você tem que pegar um pouquinho de peso, um elástico, você tem que fazer exercício que você fique um pouquinho ofegante. Quem quiser fazer mais, pode, desde que tenha um bom acompanhamento profissional. A gente recomenda o meio termo, fazer um bom exercício, correr seus 5 km, seus 10 km, não precisa correr 42. Ah, mas eu quero correr 42, então vai treinar. Então você precisa de um especialista em educação física, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, do médico e fazer um bom acompanhamento. O Jefferson é um atleta experiente. Sempre teve todo o suporte necessário. Fui pentacampeão brasileiro, tetracampeão sul-americano, fui campeão ibero-americano, campeão Jogos Mundiais Militares 2011, medalhista pan-americano, Jogos Pan-Americanos, Guadalajara 2011. Durante 20 anos, ele foi atleta de salto triplo. Por isso, era acostumado a um ritmo intenso. Quando eu falei, não, agora não vou mais competir, né, em alto nível, eu falei, bom, preciso continuar a atividade, né, não dá para simplesmente parar. E aí eu comecei a musculação e com a musculação eu não senti aquela dinâmica igual era no atletismo. Foi quando eu optei pelo CrossFit. A atividade escolhida pelo Jefferson é um treinamento funcional de alto desempenho, inspirado em exercícios militares. Por ser de alto impacto, pode causar lesões com facilidade. É a mesma praticada pelo Fabiano. Jefferson, que não estava muito acostumado a fazer exercícios de membros superiores, acabou se machucando. É bem no ombro aqui, no deltoide. A lesão não chegou a ser grave. Ele logo buscou ajuda. Justamente pelo todo esse tempo de experiência como atleta, eu sei que se eu quiser brigar com a lesão, com a dor, eu vou sair perdendo.
Então, antes que ela piorasse, eu resolvi procurar a ajuda dos profissionais na fisioterapia. Os profissionais da saúde não se posicionam contra o esporte, mas deixam claro que é necessário adaptar o condicionamento físico à intensidade dos exercícios. O critério é, você está preparado para fazer essa atividade, seja ela moderada, intensa, né? Você tem que saber se o seu corpo está apto a entrar naquela proposta de treinamento. A regra básica para se dar bem nesse tipo de atividade é respeitar as orientações dos treinadores. A gente tem uma política de que se você pôs muito peso e eu pedir para você baixar o peso, você tem que baixar o peso. Porque se você se machucar na minha aula, a culpa é minha. Eu fui um mau profissional, eu não te orientei muito bem. Então, não é a modalidade que machuca. A gente até brinca, são coaches ruins que deixam você se machucar. Os treinamentos funcionais de alto impacto estão na moda e causam muitas lesões. É verdade. Mas eles não são os únicos vilões quando o assunto é exagero. A corrida, por exemplo, se mal orientada, traz problemas graves. Eu tenho bursite no quadril. Devido a forçar um pouco, exagerar um pouco mais no exercício. Aí agora tenho que, começou a doer um pouquinho, para, porque senão no dia seguinte você não consegue nem andar direito, né? É importantíssimo respeitar a dor. Se eu vou fazer uma corrida e depois de 2 dias eu novamente vou correr, mas eu ainda sinto alguns problemas relacionados àquele treino anterior, essa é uma forma de entender que você precisa ou de mais tempo de recuperação ou então adaptar aquela proposta para algo mais dentro da sua condição física. O Danilo gosta de jogar futebol e apesar de sofrer de dores nas costas, ele não estava nem aí porque os médicos diziam. Eu sentia aquela dorzinha, por exemplo, toda vez no dia seguinte que eu jogava bola, eu ficava com as costas meio moída, tinha um pouco de dificuldade para abaixar, para curvar as costas, mas achando que isso era normal. Até que um dia... Eu jogando bola mesmo, eu subi para cabecear e quando eu caí em pé, eu tive uma fisgada bem forte nas costas, aí eu fiquei travado. Ele descobriu, da pior maneira, que sofre de protusão discal, um estágio antes da hérnia de disco. Quando o anel fibroso que fica entre as vértebras ainda não se rompeu, apenas se distendeu. Esse processo pode comprimir alguns nervos, causando restrição de movimento, fraqueza e muita dor. O alerta principal é uma dor que te acompanha, sempre na mesma região. Por 3 meses, já é considerada uma dor crônica e ela não passa sozinha. E não se deve se automedicar para isso e praticar atividade física. Não fazer atividade física é prejudicial e exagerar é mais prejudicial ainda. É preciso encontrar o equilíbrio certo agora para não pagar a conta lá na frente. Vamos dosar o prazer e a lesão, entendeu? Então a gente gosta do moderado. A gente gosta da caminhada, da corrida lenta, dos exercícios com o profissional, do pilates, do alongamento, do fortalecimento. Você pode fazer todo dia o exercício. Seria o ideal. E variar um pouquinho de um para o outro. Não vale a pena você se arrebentar em 2 meses numa academia para ficar 1 ano no hospital. Danilo está há 8 meses fazendo fisioterapia. Voltou a 3 para a musculação para fortalecer os músculos das regiões lombar e abdominal. O futebol, que é bom, ainda não sabe quando jogará de novo. Se eu tivesse diagnosticado antes, talvez eu estaria jogando futebol hoje. O segredo é sempre manter o equilíbrio, né? E evitar os exageros até na hora de fazer os exercícios. E nós vamos para as primeiras participações aqui do programa. Se você mandou a sua foto, fique ligadinho que você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Olha só, a Ana Célia acompanhando a gente, assistindo. Super beijo para você, Ana Célia. A Laiane também está de olho na Rede Família, assistindo o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Josiel, lá no Piauí, assistindo a gente. Beijo para você, Josiel. A Maria também está ligadinha no nosso RF com você. Beijo para você, Marinha. Obrigada pelo carinho da audiência. O Renato também está de olho.
sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho, Renato. O Itamar também, de Sítio Novo, assistindo a gente, ligadinho na nossa programação. Beijo para você, muito obrigada pela audiência. O Felipe também está assistindo ao RF com você. Beijo para você, Felipe. Continue ligadinho, hein? A Rosélia, desculpa, também está ligadinha, sempre acompanhando ao nosso programa. A Neide também assistindo, fez até pose. Beijo para você também, Neide. Obrigada pelo carinho. O Campos, lá de Bom Jesus, também ligadinho, acompanhando a gente. Beijo para você, muito obrigada pelo carinho. E vamos fazer mais uma pausa no RF com você e daqui a pouco eu volto com muito mais. Se você ainda não mandou a sua foto, pode mandar, viu? E agora você vai conhecer um projeto aqui de Limeira que capacita moradores para o setor da costura. Além de aprender as técnicas da área, eles também vão utilizar os conhecimentos para a geração de renda. Olha só. O projeto Costurando o Futuro tem por objetivo promover a profissionalização do indivíduo e ainda possibilitar a geração de renda. Foram selecionados, por meio da situação socioeconômica e algum conhecimento em costura, 20 pessoas, que terão 160 horas de aula. A duração do curso será de 2 meses. Nessas aulas que nós estamos dando início hoje, será ensinado assim um pouco de tudo. Nós vamos começar do início, eles já treinaram um pouco na máquina, todos eles têm um conhecimento na máquina que vão usar, né? Nós vamos fazer uniformes escolares, é um conjunto de frio, um conjunto de calor, são 500 kits, contando com 5 peças cada kit. Nesse curso teremos que alcançar essa meta. E esses kits serão entregues para escolas aqui do nosso território, do município, né? Do nosso território. Eles vão aprender desde como corta o tecido, como fazer o molde. No decorrer do curso eu vou estar dando dicas como fabricar, como confeccionar outras peças. Eles vão estar saindo daqui, assim, qualificados para que, se eles quiserem, eles possam fazer disso a profissão. A sala de aula conta com 13 máquinas de costura. Dessas, 3 que são novas pelo projeto. Uma galoneira para acabamento de malha, uma overlock que costura por dentro da peça e uma de costura reta, o que possibilita a confecção de uma peça do início ao fim. Quando eles terminarem o curso, eles vão saírem daqui qualificados e eles vão poder sim fazer outras coisas, roupas para adulto, camiseta para adulto. Eu vou estar dando dicas, vou estar conversando com eles, dando a parte teórica também, né? No momento vai ser confeccionado esse que é o projeto, mas eles vão ter outras dicas sim para sair daqui preparados para uma profissão, talvez na vida de cada um deles. Então, eu fiz de costura industrial, aí agora eu estou fazendo esse para ficar apta para, costurar e fazer roupas, camiseta, confeccionar. E o Centro Comunitário do bairro Odécio Degan é responsável por atender pessoas de 14 bairros aqui da região. Segundo a coordenadora e assistente social, a demanda por curso de qualificação entre os moradores só aumenta. Nós percebemos que com a crise que o país tem vivido, tem aumentado muito o número de usuários procurando o serviço, procurando pelos benefícios e procurando por cursos de qualificação profissional. Essa região é uma região que nós temos muitas pessoas que não têm qualificação profissional e, em função disso, eles não conseguem a colocação no mercado de trabalho e essa demanda foi levada para o CEPROSOM. Então, esse curso ele veio de encontro à necessidade da população. Dentro do curso, além deles aprenderem a costura, também está previsto a capacitação de como ser um empreendedor e como fazer o planejamento financeiro do seu próprio negócio. Esses cursos serão desenvolvidos com parceiros do CEPROSOM, além de profissionais do CEPROSOM também que possuem essa competência para. Foi muito importante, assim que eu soube da existência do curso, eu falei, não, nós precisamos trazer para Limeira, para ajudar as pessoas, para elas se qualificarem. E é um projeto maravilhoso que eu fiquei muito feliz. Já vem com material, são 3 máquinas de costura,
tem o material que nós vamos confeccionar 500 kits e, além disso, nós temos ajuda de custo para as pessoas que estão fazendo o curso. Então, é maravilhoso, só tenho a agradecer, e as parcerias que foram, assim, importantíssimas para a gente conseguir fazer a sala, que ficou linda, e o pessoal da Secretaria da Educação, o pessoal da Secretaria de Obras. Então, eu só tenho a agradecer. Expectativa de sucesso para esse nigeriano que vive no Brasil há 6 anos. Eu procuro esse curso porque na vida a gente tem que ter, né? Tem que aprender sempre, aprender as coisas novas, coisas que vai te ajudar no resto da sua vida, que você nunca vai perder. É por isso que eu procuro para fazer esse curso maravilhoso que é costura. O cantor explica que toda a família é de costureiros, porém, apenas ele ainda não havia ingressado na área. Com essa oportunidade, ele não pensou 2 vezes em participar. Lá na África, minha mãe sempre me chamava, meu filho, vem aprender. Ele diz, não, mãe, não, é coisa de não quero. Mas chegando no Brasil, eu comecei a refletir, diz que aquilo que minha mãe sempre me chamava para fazer, agora que eu tenho que decidir para fazer, para começar a aprender, para fazer essa obra que vai me levar, que vai me ajudar no resto da vida. Por isso eu procuro para fazer esse trabalho também. Que legal, né? E é sempre bom aprender. Conhecimento nunca é demais. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a 4ª reportagem da série especial sobre os alimentos. Esclarecer se os peixes e os camarões continuam sendo nutritivos mesmo quando são criados em cativeiro. Olha só. A cor, o brilho, o sabor e, além disso, uma longa lista de nutrientes, das vitaminas do complexo B ao cobiçado ômega 3, que ajuda no controle do colesterol. As virtudes do salmão levaram o peixe ao topo do pódio dos alimentos saudáveis. Um pouco mais pálido, quase rosado, ou, dependendo da espécie, pode ser quase vermelho. A cor alaranjada do salmão é resultado da alimentação rica em algas e crustáceos na vida marinha. Mas no cativeiro, para chegar a esse tom, o salmão recebe ração com corante. E é aí que começa a polêmica, que levou este peixe ao banco dos réus. Será que a ração faz mal para a saúde? Vamos ao primeiro julgamento do dia. Salmão de cativeiro. É uma ração extremamente balanceada. Como a gente tem uma ração boa para uma ave, né? Então a gente come animais também terrestres que recebem ração. Fomos atrás dos segredos da salmonização na Serra da Mantiqueira. O Instituto da Pesca, em Campos do Jordão, foi o primeiro no Brasil a pesquisar o processo que reproduz artificialmente a cor do salmão. Longe do mar, os testes aqui são feitos com um primo do salmão, que vive em água doce, a truta. Esse tanque aqui do Instituto é onde estão as trutas em processo de salmonização. Essas já estão se alimentando de ração com pigmento há 3 meses. E visualmente a gente já consegue ver que elas estão com uma faixa avermelhada, né? Na banda lateral. Na banda lateral da truta. Olha só, gente. 3 meses se alimentando da ração com corante, ela já está com uma faixa vermelha aqui ao longo do corpo. Essa faixa vai aumentando, Yara? Não, ela já chegou no ponto máximo de pigmentação. No laboratório, a semelhança impressiona. É uma truta. Não parece salmão? É similar, porque muito similar, a truta também é um salmão, né? Só que ela, nesse caso, é um peixe confinado em água doce. Mas as estruturas das fibras musculares é igual do salmão. O Instituto promove cursos para criadores que desejam valorizar a carne da truta. Mas pensando num segmento de restaurantes, de culinária japonesa, ou mesmo até aqueles que querem ter uma truta de grande porte,
Esse processo de salmonização é importante porque tem um apelo comercial muito forte. Na opinião da pesquisadora, a ração com corante não oferece riscos à saúde. O pigmento utilizado para dar essa coloração aos salmões, eles são antioxidantes, potentes, de modo que não vejo problema em agregar, mesmo porque desde que começou a criar o salmão em cativeiro, esse pigmento já é utilizado. Desde os anos 70. Exatamente. Este premiado restaurante de São Paulo só trabalha com salmão de cativeiro e nunca teve problemas com a clientela. Você já recebeu cliente aqui que chega e fala assim, eu só quero selvagem, esse eu não como? Não. Até hoje não? Até hoje não. Nunca aconteceu isso? Não, e se acontecer também, a gente tem esse argumento, que é o argumento positivo e verdadeiro, né? O salmão selvagem se alimenta de crustáceos e pequenos peixes. O salmão de cativeiro se alimenta de ração feita à base de crustáceos e pequenos peixes. Veredito do salmão de cativeiro? Absolvido. Do mar vem também um velho conhecido do banco dos réus, o camarão. Na cozinha deste restaurante em Recife, ele é o que mais sai. O chefe diz que trabalha com o de cativeiro por causa da praticidade do fornecimento, mas que normalmente o de mar é mais saboroso. O oceânico ele é mais de um sabor mais acentuado. Segundo essa nutricionista, estudos apontam que 2 refeições por semana, com eles no prato, reduzem os riscos de infarto em 35%. O camarão é riquíssimo em vitaminas do complexo B, riquíssimo em proteína e ômega 3, que é uma gordura boa, né, que vai prevenir doenças do coração. Também ajuda a questão da artrite, da artrose, porque ele tem cálcio, potássio, iodo. Mas há uma parcela da população que não pode nem ouvir falar em camarão. Carolina faz parte dela. Desenvolveu uma reação alérgica ainda quando criança. Fico com a garganta coçando muito, dificuldade de engolir qualquer tipo de alimento. Já fiquei toda inchada por conta de crustáceo, tive até que ser socorrida. A causadora é uma proteína chamada tropomiosina, presente em vários crustáceos e que provoca reações no sistema imunológico em 85% dos alérgicos. Isso faz com que seja liberada uma substância chamada histamina, causadora de todos esses sintomas. Essa médica explica que é necessário ter cuidado ao introduzir o camarão na alimentação de uma criança. O processo alérgico pode ser agravado se o animal for de cativeiro, por conta dos antibióticos adicionados aos tanques. Ninguém deve introduzir muito cedo nas crianças crustáceos, né? E quando ele for ter acesso a esse crustáceo, usar o crustáceo do mar e não de cativeiro e de preferência frito, porque a fritura faz, vamos dizer assim, a diminuição desse reagente que tem um maior potencial de alergeno. Nas fazendas de criação, eles são mantidos em tanques de água salgada até a fase adulta. Os produtores defendem o animal criado em cativeiro. Quando o camarão começa a crescer, nós começamos a colocar ração balanceada, tá certo? Essa ração só é composta de matérias da própria natureza, né? Como a soja, o milho, o farelo de trigo, tá certo? As carcaças dos peixes, dos crustáceos, tá certo? São triturados, feito farelo, e daí fazem as rações do camarão. O veredito: camarão absolvido. Ainda mais se for bem selecionado e conservado. E assim nós encerramos o RF com você de hoje. Não vai dar tempo de colocar as participações, mas eu prometo que eu coloco a sua foto amanhã, tá certo? Uma ótima tarde para você e para toda a sua família. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Super beijo, gente. Tchau.